Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal MedConta. Hoje, recebendo o Dr. Jorge Ferreira, cardiologista, meu amigo. Muito prazer em te receber no meu canal. Doutor Jorge, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou. Primeiro, obrigado por ter vindo me convidar e ter vindo aqui. Segundo, desculpa pela demora, né. Eu acho que você me solicitou várias vezes e eu não tinha Várias. horário, não tinha horário, e aí hoje a gente conseguiu encaixar um horário. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite. Então, eu sou Jorge, eu sou médico, sou cardiologista, exerço aqui minha profissão aqui em Nova Iguaçu, sou professor da faculdade também, então também além de ser médico, também sou professor, então eu digo que tenho 2 profissões. Uhum. Então, eu sou nascido em São Gonçalo, mas fui morar em Campos dos Goytacazes com 5 anos. E depois vim para Nova Iguaçu para fazer faculdade de medicina, mas morava em São Gonçalo com a minha avó e voltava todos os dias. No em torno do oitavo período, eu resolvi, a minha avó acabou falecendo, eu vim morar em Nova Iguaçu. E aí fui construindo a minha vida aqui e hoje eu digo que eu não saio da Baixada. A Baixada realmente me consumiu. E na faculdade tinha um ditado, né, quem bebe água de Nova Iguaçu fica aqui, né, então Sério, eu nunca acabou. ouvi esse ditado, hein? Na faculdade tinha isso, o professor no primeiro dia de aula falou: "Ó, quem vem pra Baixada, toma água de Nova Iguaçu, dificilmente sai daqui quem não era daqui". Então acabei ficando e hoje é a minha cidade real de moradia, então Curiosidade entre nós dois, doutor Jorge. Chamar ele de doutor Jorge é muito é difícil. Chama difícil. Jorge, É, tá? melhor. Então tá. É a curiosidade entre nós 2 que nós nascemos na mesma maternidade, né. Você sabe disso, né. E nos Verdade. encontramos em Nova Iguaçu. Pra você ver que São Gonçalo para o mundo, Nova Iguaçu para o mundo. É. Eu brinco, todo lugar que você vai tem alguém de Nova Iguaçu. Aham, exatamente. Então, nós nascemos no mesmo lugar e só nos encontramos aqui. E, Jorge, qual é o principal desafio, assim, que você enfrentou? Na verdade, vamos começar diferente, tá. O que que te fez ser médico cardiologista, assim? Você tem médico na família? Porque normalmente médico tem família de médicos, vem uma história, né, um histórico de médicos na família. E você tinha médicos na família? Então, na verdade, segundo a minha mãe, desde os 3, 4 anos eu falava que ia ser médico, mas eu ia ser médico para tirar o bebê da barriga das moças, era isso que ela falava, eu gravei essa frase dela. Então eu entrei na faculdade querendo fazer medicina, querendo ser ginecologista, perdão. E na minha família, a única médica era minha madrinha, que era pneumologista, a saudosa doutora Maria das Graças, que infelizmente na pandemia ela faleceu. Então, assim, de experiência médica era ela, mas ela morava aqui no Rio, eu morava em Campos. Mas eu tinha essa verbalização pela minha mãe. Então, eu entrei na faculdade querendo ser ginecologista obstetra. Durante o período da faculdade, eu fui monitor de disciplinas que tinham outras áreas clínicas. Eu fui acompanhando a doutora Maria das Graças em milhões de coisas, ela era pneumologista. E um dos meus professores era um cardiologista. Então, quando eu comecei o estágio, eu comecei a acompanhar a cardiologia o tempo inteiro. Uhum. E aquilo, por o meu pai ter doença cardíaca, minha avó ter doença cardíaca, me chamou um pouco mais de interesse. Mas obstetrícia ainda era o meu foco. Aí fui fazer um estágio no hospital para acompanhar o obstetrista e ginecologista, que era realmente o meu sonho. Uhum. E aquele primeiro plantão, eu falei assim, cara, é isso que eu não quero para mim não. Porque era um plantão extremamente cansativo, sobe, desce, nasce, chora, pega, nasce, desce, chora, pega. Parto normal, para quem nunca viu, na minha análise, eu falei assim: caramba, isso aqui é um pouco diferente. No final do plantão, eu falei: professora, obrigado. Até hoje, oitavo período, eu queria ser ginecologista. De hoje para frente, Jesus. não mais. Ela olhou assim: que isso? Desfiz esse desejo? Eu falei: ó, não é o que eu quero. E eu já tinha esse acompanhamento com a pneumologia, já tinha esse acompanhamento com a cardiologia por esse professor, e fiquei naquela, cardiologia, pneumologia, e aí eu acabei indo para cardiologia, que assim, até brinco com alguns colegas, eu sou o cardio que falava mais de pneumologia do que de Do que cardiologia. aham. E aí hoje eu faço cardiologia com pelo menos mais de 10 anos aí. Agora eu fui contar o tempo que tem de formado, né? 16 anos de formado já. É. Então, a gente já se conhece há bastante tempo também. Meu Deus, você fazendo conta, agora eu tô aqui, É, gente, quanto é, tempo, porque eu acho que eu te conhecia na primeira clínica, né, sim, que teve aqui em Nova Iguaçu, então foi consultar a minha mãe e dali a gente já ficou, na verdade a gente ficou amigo, uma vez que minha mãe passou muito mal e eu fiquei é. enchendo o seu juízo uma madrugada inteira, mas deixa pra lá, é melhor a gente não entrar nesse assunto. E aí, tá, doutor Jorge, cardiologista, e resolveu empreender
Como? Quando que veio na sua cabeça: "Vou abrir a minha clínica"? Na verdade, assim, quando você forma, a medicina hoje, o colega que entra e forma recém-formado vai muito para os plantões, e a gente sempre tem aquela coisa, tem que abrir um consultório. E a minha tia já queria ter uma clínica. E ela: "Vamos abrir uma clínica, porque a gente pode unir a cardiologia com a pneumologia". Eu falei: "Ah, beleza. Então vamos construir uma clínica". Do nada, Do nada. sem experiência de nada, zero. A faculdade não mostra nada pra gente dessa parte de administrativa, de números, de imposto, Que é um de pecado. fiscal, de nota. Eu falei: "Vamos embora, vamos abrir a clínica". E aí foi aonde a gente falou assim: "Ó, vamos abrir o consultório, a gente vai trabalhar junto". Ela tinha uma clientela muito grande e tem uma união muito próxima da pneumologia com a cardiologia. E aí eu me enfiei nesse primeiro processo para aprender tudo com a roda andando e vendo as dificuldades que ali a gente passou, e muitas, na verdade. O de atender e de E gerenciar. administrar uma clínica. Porque eu era o médico que atendia, e era o médico que gerenciava, era o médico que consertava a cadeira. É isso que eu ia falar, eu conheci Então, você assim, consertando cadeira, e no final de semana pintar, consultório, né. não, várias. Essa clínica, a gente tinha 2 grandes apoios, né, a gente tinha a Rose, que era a nossa secretária, que ficava comigo até de madrugada, me ajudando a parafusar a cadeira, a Uhum. mesa. E tinha um técnico de informática, que era o Davi, que me ajudava a furar a parede pra gente passar os fios da rede. Porque foi evoluindo a clínica, então a gente precisava de computador, saindo do papelzinho, e o Wi-Fi não segurava. Eu falei: "Cara, vamos embora, vamos criar isso juntos". Então pegava a furadeira, eu e ele, porque é o desafio de você montar um negócio sem experiência nenhuma. Desafio não, posso falar até hoje, eu posso dizer até que o equívoco, de você não ter um conhecimento prévio durante a faculdade e de pessoas também para saber quem eu vou ligar para me ensinar a montar uma clínica. Porque assim, Sim. qual médico eu vou perguntar para me ensinar uma clínica? Qual horário que esse cara tem? Esse cara também não tem horário. Então meio que fui dando cabeçadas nesses pontos para poder aprender. E com experiências muito ruins, né? Experiências principalmente com impostos muito ruins. Até te conhecer. Até você aparecer lá e falar: "Cara, preciso organizar essa loucura aqui". E era uma loucura mesmo, porque a gente tinha uma desorganização muito grande, mas era um desafio. Mas era o sonho de ser independente, de não contar com ninguém, de se tornar uma referência na região, com serviços de cardiologia, serviço de exames, Sim. serviço de pneumologia, E o início também é fisioterapia. muito difícil, né. O início de todo mundo é muito difícil, porque você meio que atende em todo lugar. Você atende, você faz olha o e-mail, você faz tudo, é um pouco de tudo. Sou eu empresa, né, eu É. empreendedor. E isso é muito difícil, mas também te traz uma bagagem muito grande, porque hoje se você for conversar, o Medconta é para seus novos colegas aí, você como professor, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão, vai poder dizer que é muito complicado o início, mas é importante para adquirir uma carcaça de empreendedor. Hoje você acha que você é mais empreendedor ou mais médico? Vou até falar isso com um caminho, né. Os colegas que dão aula comigo, falam assim: "Cara, eu queria entender da onde você conseguiu pensar isso no seu dia". Então, o meu dia, apesar de ter as mesmas 24 horas que todo mundo, eu fico o tempo inteiro tentando imaginar alguma coisa. Então, eu tenho meu horário de médico, mas eu tô muito incomodado com a necessidade de empreender. Necessidade, na verdade, de fazer diferente. A gente acaba no dia a dia fazendo mais do mesmo. Sim, Então, toda profissão. a rotina Você vai toma a fazendo mais gente. do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e fala: "Cara, preciso fazer um negócio diferente". Então, com o surgimento dessas tecnologias novas, eu gosto de ficar vendo isso, falei: "Cara, Gosta. que eu vou ver diferente aqui no meu dia para fazer?". E fico provocando os colegas e conversando com as gerações bem à minha frente, que me viram acadêmicos, e as gerações da minha época, que foram meus alunos. E a gente percebe que os 6 anos nossos são pouco para aprender tudo de medicina, a gente continua estudando, então faz 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência, mais os cursos que você vai fazer. E quando você para olhar, você fala: "Cara, eu não aprendi a planejar nada, só ver doença". Então hoje, a minha necessidade de empreender é isso, eu quero me ser mais empreendedor para fazer o que o serviço médico seja diferente. E para levar para esses colegas, novos colegas ou atuais, a possibilidade deles serem diferentes também. Então eu até brinco com ele: "Gente, qual a diferença do médico hoje para um vendedor no shopping? Nenhuma.
Ambos vendem serviços. Lá Sim. você vende roupa, aqui você vende saúde, ou cuidado, ou orientação, ou prescrição de um remédio. E a gente meio que enxergava o médico de forma errada num patamar diferente. Só que você encontrava o médico num patamar diferente, extremamente desorganizado. É, porque o médico ele tem a dificuldade de organizar até a sua pessoa física, né. Não, é igual, né? Pessoa física e jurídica, ela se É, iguala, ela é um só. é. A gente não Mas aprende o isso, né? médico não consegue Não, é a dividir mesma isso. pessoa. Porque a faculdade te ensina o operacional e ele fica naquele operacional e, de repente, ele se vê inundado numa história em que vocês são muito tributados, né, infelizmente, O no povo nosso adora a gente. país, adora vocês. Eu, então, nossa, E aí você me eles ouve, né? te amam. Até quando não tem motivo, A eles te Receita me chamam. ama. Você que não é médico, ainda se prepare, você vai ouvir o que é Receita Federal, é uma delícia com a Pois gente. é uma delícia. E aí veio Dr. Jorge, empreendedor, com uma clínica, e aí a clínica já era maior, né? Quando eu te conheci, era um pouco. Na verdade, assim, minha mãe, sua paciente, era uma clínica menor, depois você foi para uma clínica maior, e aí foi onde eu entrei, né, para te ajudar ali. E depois disso você não me largou mais. Mentira, que eu não larguei ele. E, e aí foi para uma clínica maior. E Dr. Jorge, professor. Onde veio isso? Foi um convite? Foi um desejo de transmitir aquilo que você sabia, com tanta experiência? Na verdade, assim, foi acontecendo. Eu estava dentro do Hospital da Posse, como médico, rotina, da unidade de terapia intensiva, e a faculdade estava em modificações. A minha chefe, na época, coordenava esse setor. Ela falou: Jorge, eu estou precisando de professor. Você quer entrar para dar aula? Você já fica aqui com os alunos. Você quer entrar nesse desafio? Eu falei: ah, eu entrei dentro do hospital. Em 2018 que foi o desafio real, que foi quando eu saí da prática do hospital para montar uma disciplina, o qual hoje eu coordeno, e o Laboratório de Habilidades Médicas da universidade, Então, além de ser professor, você é coordenador hoje da também. faculdade, Sou coordenador de uma de uma disciplina disciplina do da faculdade. laboratório de simulação, de habilidade de Sim. simulação. Então, a medicina hoje ela acaba treinando muito em bonecos simulados, que são os manequins simulados. Então, dentro desse laboratório da universidade, eu que coordeno o laboratório hoje. Então, hoje eu estou coordenador dele. Então, em 2018, fui desafiado a isso, a construir uma disciplina que pegasse prática médica do primeiro dia de aula. Hum. Então, em 2018, a gente construiu essa disciplina, passamos a pandemia ali com muita dificuldade, porque é uma disciplina prática e você acabava não conseguindo fazer essa prática por aula por vídeo, Uhum. e a gente depois conseguiu retornar. E hoje é uma disciplina que funciona muito bem. Nos primeiros períodos, os alunos não gostam muito de mim, porque eu digo que é difícil gostar de professor quando a sua nota não é boa, e eu realmente aperto eles. Então, assim, eu realmente exijo muito dos alunos que eles realmente sejam uma qualidade, porque a formação são 6 anos, então você não vira médico no 12º, você vira médico no primeiro período, já. Você começa a se tornar médico ali. Então você tem que ter postura, você tem que ter o estudo, você tem que ter a cobrança, mas quando eles vão chegando para o final, eles entendem essa cobrança maior. Então, o me tornar professor, ele foi acontecendo, não era uma escolha, eh, não fui atrás, surgiu, e hoje é uma atividade que me dá muito prazer. É uma atividade que, assim, quando a gente compara médico e professor, é bem diferente. Então, se o professor no nosso É? país, ele é diferente em relação à remuneração, em relação à É. exigência. O perfil dos estudantes mudaram muito, então para você se colocar com respeito para eles é difícil, é um desafio diário deles entenderem que você está ali para ajudar, não para punir. Então a gente tem tido essa mudança de perfil universitário, mas você aprende, porque eu sou obrigado a estudar semanalmente para ajudá-los. E isso reflete direto no meu consultório, porque os casos novos que vão surgindo são de coisas novas que eu estou estudando para ensinar para eles. Então, isso faz eu refinar o meu lado médico. Então, ele Uhum. se complementa. Que é isso que eu converso com os colegas que estão lá dando aula comigo. Então, a gente tem hoje, numa disciplina 9, numa disciplina 8 médicos. Então, a gente tem médicos dando aula no primeiro Entendi. período da faculdade de medicina e no segundo de habilidade, já mostrando ao aluno como é encostar no paciente. Então, isso pra gente foi muito legal. É, porque existem alguns médicos que nem encostam em paciente, né? Normal, infelizmente. E a gente fica E com aí, ódio. é o que a gente fica falando aí, a diferença entre doutor e médico. E tem que ter essa preocupação em formar médicos e não doutores, né? Pessoas que realmente se preocupam com pessoas, porque Sim, tem vocês que gostar de lidam com gente. vidas, né? E é muito importante, é uma profissão terrível, que eu nem penso, tá? Eu só Hum. gosto de médico como meu cliente, como meu amigo.
Sei que eu vou a Terrível é médica, eu não você vou a entrar médica. no imposto de renda e ficar falando lá que não que Que eu gosto de ser contadora. pô, isso aí é loucura. Jorge me manda direto também um Como é que vídeo pode? que circula nas redes sociais dizendo que não entende uma pessoa gostar de ser contadora. Eu adoro, É. tá? Sinto o maior prazer em ser contadora. Mas você gosta da área médica. Gosto. É porque eu tenho uma mãe, Mede conta, tá tenho vendo? uma mãe viciada na área médica. Acho que preciso contar isso. Mede conta. Quem escolheu esse nome foi o Dr. Jorge. Que eu pedi para ele escolher alguns nomes para mim. Ele escolheu o Mede Conta, por isso que eu queria tanto ele aqui nesse canal. Vamos falar de financeiro? Desafio. Vamos? Vamos lá. Mas você vai ter que contar um caso de sucesso. Ah. O meu caso de sucesso que virou para você. Você fala de imposto, vamos falar de imposto de renda. Você pagava imposto de renda, não era? Muito alto. Muito. Até que um dia eu falei para você assim: vamos fazer desta forma, porque existe uma forma para você. E você tinha que restituir. Agora eu quero que você conte essa história pra gente. Não, o primeiro passo foi assim, eu tenho que contar do início, né? Eu sempre deixei o imposto de renda pro último dia, né? Sempre, é. Ele já passou o último dia do imposto de renda comigo, 11h30, deitado sua no meu casa. sofá, É isso aí. dizendo: peraí, Vanessa, não envia, não. Não envia não, deixa eu achar alguma coisa que Vou achar pode alguma abater, não é coisa. possível que eu vou pagar isso. Deixa eu botar a Manuela, que é minha filha, no meu Aí ela, imposto. No seu... não, Jorge, deixa eu submeter. Eu falei, não tô com condições. E ela, mas olha só, olha a hora, vai virar o sistema. Eu falei, calma, é isso tudo? Eu falei, não é possível, cara, não, pelo amor de Deus. E isso na sala dela, eu fui pra casa dela no minha último casa. dia. E até hoje, quando você começa a postar de imposto de renda, fala, não tá no No último dia. último dia eu mando. Eu falo: não vai mandar nada. E aí, a gente começou. Você, na verdade, fez um estudo ali da minha parte empresarial e pessoa física. Falou, Jorge, o caminho para você reduzir seu imposto aqui. Eu falei, se eu começar a restituir, depois de sendo todo pagando, eu vou te dar um presente. Falei: vai levar tempo, mas a gente vai conseguir. Vai restituir. Eu falei, não vai, Vanessa. A Receita me ama, ela quer meu dinheiro, ela gosta ali, ela vê lá, Jorge, pum, cartinha para minha casa. Aí eu, porra, vai chegar mais uma cartinha lá, tá fazendo errado. Aí ela foi me orientando nesse processo. Então, principalmente na clínica, a gente construiu o processo para você poder deduzir o imposto. Uhum. Porque assim, não é só abrir uma clínica, é estruturar você, pessoa física, Sim. você, pessoa jurídica, falar, ó, isso aqui é mais importante estar nesse nome, isso aqui é mais importante estar aqui, porque a tributação aqui é menor. E ninguém ensina isso para você. Você acha que, eu abro seu CNPJ, toma aqui, custa tanto, te entrega ali o cartãozinho, lindo. E aí, daqui a pouco, você está vendo que você está pagando uma taxa absurda. Sim. E aí, você fez essa análise comigo, que eu não acreditei, que você mostrou, eu falei, ué, paguei a vida inteira isso aqui. E aí, eu ficava te questionando. Não, questionando não, você briga comigo. Ele briga comigo, tá, gente? Eu ficava assim, Vanessa, ó, estudei aqui. Agora eu joguei no chat GPT. Foi isso, te mandei, ó. Joguei aqui, fiz um cálculo de imposto, fiz aqui o KNAI, tá nessa parte aqui do simples, eu interpretei que eu posso estar nessa taxa aqui. Não tá, Jorge. E aí, o que eu falei pra você? Ah, tá, eu levei anos na faculdade pra você jogar no chat GPT e resolver em 2 minutos. Aí eu falei, pô, dá um jeito, cara. Faz eu pagar menos. E aí veio o primeiro imposto a restituir. Ela, olha aí, eu falei, mentira. Cara, no dia que ela me entregou o imposto que tinha uma restituição, eu olhei pra ele e falei, tá de caô. Só acredito quando depositar na minha conta. Só acredito quando cair. E aí, 7 da manhã, ele printa a tela e manda pra mim e falou, agora eu acredito. Agora eu acredito. Caiu na minha conta. Caiu na conta. Porque assim, até então eu falei, vai vir uma cartinha de pendência, com certeza. Com certeza. Então essa organização tributária que é tranquilaça pra gente, né? Que você acha que entra na internet e vai encontrar, e isso parece que é feito para excluir a gente mesmo. Eu acho que estão criando mais faculdade de contabilidade por isso. Acho que tem convênio com o governo. Para vocês poderem ter mais faculdades ali. Porque parece cada vez mais difícil, né? Mas eu vou justificar isso. Por isso que eu resolvi nichar para a área médica. Porque existem muitos contadores e a maioria são generalistas. E quando a gente vira especialista, é igual na sua área, quando você vira especialista de uma coisa, você começa a achar, né, lugares ali para você resolver aquele problema. E quando eu vi, porque tudo começou no Dr. Jorge, a minha vida empreendedora começou no Jorge, isso aí eu vou falar depois, senão eu começo a chorar. Minha vida empreendedora começou no Jorge, tudo eu testo nele.
Você é meu Ah, teste, né? ainda Eu bem que falo, deu certo, Jorge, destruindo. Jorge, eu tenho que testar isso aqui em você. Quantas vezes eu te ligo e falo, cara, saiu um negócio aqui, eu preciso testar e vai ter que ser em você. Se der erro, eu volto tudo. Mas a gente começa a testar e ver o seu problema, o problema do médico, que é muito tributado, muito, é uma loucura. E uma contabilidade generalista, ela acha que o que serve para você serve para mim, não serve. É diferente. Então, o que serve para você como um médico, para outro médico já é outra história. Então, é por isso que vocês têm uma carga tributária muito alta e um contador generalista não consegue resolver. Porque não olha para você. Por isso que eu falo, o atendimento é personalizado. Eu falo, Jorge, eu tô olhando para você, eu não tô olhando para o seu colega. E isso é muito complicado. Agora, o financeiro, além de contabilidade, quando você pensa lá no caixa, lá da clínica, quando você começou, que você fazia no papel, não era assim? No caderninho, era Um o caderninho? caderninho e uma planilha do Excel que só eu entendi. É, uma planilha do Só eu que Excel. alimentava ela. Médico adora planilha de Excel, por quê? É melhor que um caderno, né? Sério? Ué, Ah, não sei. O Excel de vocês é muito louco, você não, porque sabia? assim, ele é feito para eu entender, não Ah, para fazer tá. faturamento. Ah, entendi. Então, assim, é feito para ver quanto eu tenho que pagar, quanto que sobrou, Hã. e o fluxo de caixa não existe. Ah, tá, que eu já ia falar, tá. E o fluxo fica onde? Não tem, porque a gente não sabe fazer isso, né? Essa parte de entendimento de fluxo que você falou, separar o seu CNPJ do seu CPF, na nossa realidade é muito difícil, porque meio que você hoje, no celular, você acessa as 2 contas ao mesmo tempo. É. E aí o seu CPF, se atrasou um pagamento de um lugar que você trabalha, você tira do seu CNPJ, mas você acaba não anotando aquilo. Então esse controle para o médico é muito difícil, versus por trabalhar demais, eu mereço, né? Tem É. essa verbalização, né? Ah, cara, eu mereço isso aqui. E aí acaba que a gente não faz essa reserva de fluxo. Reserva de fluxo para urgência, reserva de Uhum. fluxo para investimento e reserva de fluxo para pagar o imposto, né? O Sim. imposto e as taxas obrigatórias de funcionários, tudo. Então não tinha nada disso. E a gente começou com você orientando a enxergar a necessidade de fazer. Às vezes não dá. Então, às vezes É. você não consegue, mas você enxerga que você está com uma previsibilidade de chegar ao final do ano e saber que tem que pagar 13º imposto em cima daquilo. E você vai tirar da onde? Então, você já pode até orientar a tua equipe, que se for mais de um médico, a ter essa previsão. Então, ter esse desenho do seu contador específico para a tua área faz você começar a tua vida muito melhor, porque tu já sabe quanto você vai tributar de forma adequada. Se você hoje, que é a realidade, vários colegas prestando serviços em hospitais, você conseguir entender como é prestar serviço no hospital, Uhum. porque você forma, tem que ter uma PJ. E aí você fala, o que que é isso? Eu tenho que pagar ainda para abrir uma PJ? E falar, não vou abrir não. Sim, mas você não vai conseguir trabalhar. Porque você não vai conseguir tributar, você não vai conseguir receber e você não vai conseguir emitir certidão, não vão te pagar. Você vai trabalhar de graça. E isso no primeiro mês, o cara gera uma irritabilidade com o sistema. Então, existe a necessidade de informar mais para os recém-formados e para os alunos que são do curso de medicina que é o modelo de negócio do nosso país. Então, se é o modelo de negócio do nosso país, a gente tem que aprender. Sim. E aí, ter uma contadora que fale essa língua para o médico é diferente. É. O médico que está começando, ele sente uma dificuldade muito grande quando você fala que vai abrir uma PJ, porque é caro abrir uma pessoa jurídica, né? Não é barato. E aí ele fala: não, não vou investir nisso nem por um decreto. Aí se Recebi ainda? nem recebi ainda. E realmente ele está começando, tem uma certa dificuldade. Agora, você olhando lá para trás e agora, doutor Jorge no financeiro, muito mais organizado. Você hoje professor da faculdade, você acha que deveria ter um momento desse, alguma brecha na faculdade mesmo, para falar de financeiro com essa turma? Se você olhasse para tua turma hoje e dissesse assim: "Cara, eu acho que isso devia ter uma cadeira aqui para falar sobre isso". Então, dentro da faculdade, acho que todas as faculdades deveria ter muita coisa. A grande questão é que não dá tempo. Então, quando você vai para a regulamentação da faculdade, não dá tempo de muita coisa. Então, vamos pegar uma coisa nova. Como é que o médico hoje faz marketing? Não faz ideia. O médico atual.
O médico que vai começando, ele já tá vindo nessa geração de postar. Agora, o médico que tá vindo de geração de que postar não sabe fazer conta. Porque não entende de tributo, os seus pais às vezes não passam isso porque é tão irritado, a gente fica falando de imposto, que eu É, não vou passar para os meus filhos. Mas dentro da faculdade, você não tem tempo para incluir essa matéria. Se você olhar hoje o currículo médico, não dá tempo. Então só existe um caminho. Tem que ter o caminho de informar esses alunos que eles precisam aprender isso de forma externa. sim. Que seria a forma externa? A aula é de 8 às 5. De 5 em diante, ele receber de algum caminho dentro da instituição ou de pessoas que podem informar, e eu vou ser cada vez mais um desses, que eles precisam buscar esse conhecimento, buscar acessar o teu podcast para ouvir algumas coisas, ver informações que você possa colocar que vão servir para eles. Porque dentro do currículo, introduzir mais uma disciplina que não seja da área médica, você Muito apertado. não dá. Não dá, porque tem regulamentações que do MEC ainda você tem que cumprir, temas. Então, tem algumas coisas muito importantes para o médico, acho que nas outras faculdades também, que você não consegue entrar. E tem que ser por conta própria. Então, o colega que vai formar, ele tem que ser autodidata nesse aprendizado. Como é que ele vai aprender isso? Se ele mal está conseguindo aprender o que ele tem que fazer no dia a dia. Ele vai aprender questões tributárias, organização de fluxo de caixa, organização de contratação, tempo de É, férias. Não muita vai. coisa. Só isso já deixa a gente maluco. Eu tenho que dar férias para secretária? E meu consultório? Você vai fechar? Ué, mas se eu fechar, eu não ganho. Olha que É. desafio. Você tem que, depois de um ano, você só tem uma secretária, que você não consegue pagar duas, você tem que dar férias para ela. E você não tem ninguém para ficar no seu consultório, você não vai atender naquele período. Só que você tem tanta conta para pagar, você também não quer tirar férias. Como é que você atende sozinho? É. Ou seja, você tem que iniciar seu negócio e seguinte, cara, eu vou ter que parar. Eu tenho que parar 30 dias no ano. 30 dias no ano eu tenho que dar férias 2 vezes. Eu vou botar alguém para substituí-la, e vou ter esse custo extra, ou eu vou tirar férias também, que é importante também você descansar do seu dia a dia. Só que no início, um monte de conta para pagar, você não para. Isso a gente não pensa. E aí quando você vê assim, calma aí. Ih, chegou a carta da contadora, tem que dar férias. Ué, eu vou botar e quem vai ficar no lugar dela? E aí Então, vai dizendo, não vou colocar. não vou colocar. Esquece isso. Contadora, esquece, pela Vanessa, férias. Agora Pô, você diz que você pelo amor uma de Deus. vez já pensou isso, né? Em alguma vez pensou isso. Ela chega pra menina e fala, ó, vou te dar férias não. Ela, como é que não? Eu falei, "Ah, eu vou trabalhar como? Então, essa organização, cara, vem de vocês. É. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória empreendedora, não vou falar de Jorge, tá? Na sua trajetória, o que você mudaria aí? Teria aberto a primeira empresa diferente. Teria? Teria. Não teria aberto ela do jeito que eu abri. Na verdade, teria aberto a clínica, mas com modelo de contrato diferente, com suporte administrativo, que eu digo contábil diferente, e na minha data diferente. Na minha data que eu digo, na minha data de crescimento médico diferente. É. Né? Porque eu acho que eu abri essa clínica numa fase não madura na medicina e sem nenhum entendimento jurídico e contábil. Então eu apanhei muito de colegas por conta de imposto, apanhei muito do meu contador na época, que, assim, ele me enviava o boleto. Eu olhava, não tem dinheiro? Não vou pagar. Ele não me falava nada. Até que precisava de uma certidão e não tinha certidão. Ele falou, Jorge, só tem um caminho para conseguir certidão. Eu falei, esse caminho eu não quero. Uhum. Ele, pô, mas não vai conseguir. Eu falei, cara, eu vou pagar o imposto que tiver. Ou seja, eu fui tributado quase o triplo do valor que eu tinha que ter pago porque eu não aceitei o possível suborno da época que foi me proposto. Eu falei, cara, obrigado, mas isso eu não quero para mim. Então, ter esse aprendizado me faria abrir uma clínica diferente. Então, hoje, quando eu enxergo abrir um negócio, chega toda hora, pô, vamos abrir alguma coisa, vamos empreender. Eu falei, cara, não, E aí eu puxo um gancho. O que você pensa de sociedade? odeio, mas é o mal necessário. Odeio, mas é o mal necessário. Por quê? Por quê? Aí vai ser o que você acabou de falar. Se você é sozinho,
você é o médico, você é o administrador, você é o cara de marketing, você é o cara que compra, você é o cara que orienta a contabilidade, você é o cara que paga o imposto, você é o cara que não dá conta de nada. Você vai quebrar. Mas você também tem que ter cuidado com sociedade, né? Principalmente Absurdamente. para quem tá saindo agora da faculdade e já fica já aqueles gansos querendo: "Entra na sociedade comigo, É porque, sei o quê". assim, boa parte das sociedades hoje, de clínicas, são para dividir custos. Sim. Então, você pode entrar numa sociedade, problema nenhum, desde que você faça análise dessa sociedade. Então, você vai pedir para a parte contábil, eu só tenho essa experiência hoje, me dá a saúde financeira real da sua contabilidade. E quem abre isso? Não abre. Não O abre. cara vai te entregar sua carga tributária real, o que realmente você recolhe, se realmente os impostos estão pagos, porque ele pode te falar, ó, você paga 20% de imposto, ele está pagando 6%. Como é Uhum. que você vai saber? Ele está pegando 14% em cima. Então, assim, ter sociedade é muito complexo. Se você me perguntar hoje, eu não gostaria de ter mais. Porém, sozinho você não anda. É. Então, é um desafio encontrar sócios. Então, hoje, no meu dia a dia, eu encontro parceiros. Então, assim, eu tenho um grupo de médicos que nós somos parceiros em crescimento, né? Então, são até os seus clientes. Coincidentemente, Vocês preci o que é preciso é você estudar realmente com quem isso. você tá fazendo sociedade é casamento, né, praticamente casamento. Eu não sou casada, você é É, casado, mas, com uma médica também, mas assim, é um casamento diferente. mas é um casamento diferente, mas é um casamento que dá trabalho também, Não, porque você tá muito. lidando com dinheiro e quando aonde o dinheiro entra, tem um certo pé atrás. Bom, sociedade, ela pode te ajudar, só que você tem que ser profissional. É. E você, recém-formado, você médico, com pouco tempo de experiência, que nunca viveu uma empresa, você não tem experiência para isso. Então, eu entrei numa sociedade logo no início que eu não tinha experiência para isso. Então, acho que foi o momento errado de ter uma sociedade. Sim. Por quê? Não tinha ninguém para me orientar. Então, hoje, quando vem algum aluno conversar comigo, quero abrir uma clínica. Eu falei, não abre. Porque você tem um caminho a cursar primeiro. Antes de você abrir a sua clínica, você tem coisas para fazer. Uhum. Faz essas coisas primeiro. Porque a clínica, quando você abre, tem muita responsabilidade, tem responsabilidade com o teu funcionário. Então, era o que eu tinha na clínica antes. Por vezes, meu fluxo de caixa errava, porque eu tirava do meu salário de outro lugar para Uhum. deixar em dia o salário da funcionária, porque o É. plano demorou a pagar. E ela não tem culpa disso. Só que, 10 da noite, que horas eu vou pedir dinheiro de alguém sócio, que às vezes também não recebeu? Eu tirava do meu para depois fazer esse retorno de entrada e enlouquecer você para entender isso no fiscal. E isso é ruim, a mistura do seu CNPJ com o seu CPF, Uhum. que foi o que eu fiz de forma totalmente errada no início. E dizer que às vezes é a renda, né? O meu CNPJ às vezes se mistura com o CPF por Mas isso é fluxo, normal. né? Aquele fluxo temporário. Aham, é E normal. tô na rua, me paga esse boleto aqui. Eu falei, isso aqui é da empresa, isso aqui é do CPF, vou pagar aqui. Então, acontece, não é problema nenhum. Mas você tem que estar com a inteligência financeira contábil. Entender de contabilidade primeiro. Entender de número. Ó, você quer abrir uma clínica? Ah, acho lindo ter alguém servindo café. Sabe quanto custa ela? Sabe quanto custa de imposto? É lindo ter alguém servindo café, mas tem um Uhum. custo. Porque você tem que ter horário de descanso para ela, você tem que ter vale transporte para ela. É bonito pra caramba você ter isso. Mas, cara, ela tem um preço que, se ela botar atestado, só você vai ficar com ódio sozinho. É. Porque tem a CLT que dá o direito dela. E tá certo, ela tem o direito. Se a sua recepcionista só tem uma e é uma clínica, ela faltar, quem vai ficar na recepção? Na clínica, eu já fiquei na recepção. Eu já abri a clínica, porque a recepcionista não chegou. Chegar lá, tinha fila. Eu falei, ó, 8 horas, tem fila? E ela não chegou. Eu parava o carro, antes de ir pro meu outro local de trabalho, abria a clínica inteira, ligava o ar-condicionado, ficava na Fazia o recepção. serviço dela, Eu falei, caraca, isso é achando puxado, absurdo, né, achando mas fazer o quê? sobrecarregado. Então, esses desafios criaram uma casca de aprendizado. Uhum. Então, pode ser que o meu viés de dizer que sociedade não é bom é por isso. Porque você precisa saber construir uma boa sociedade. É boa, porque você só cresce com mais braços. Porém, como eu iniciei errado, isso me deu um lado de tentar muitas coisas hoje de
oportunidade sozinho. Uhum. Mas agora a gente está criando essa parte é como se fosse um projeto dos médicos, para que a gente entenda o nosso negócio, cada um com sua opinião. Dá a opinião do seu, dá a opinião do seu, e ali a gente construindo esse grupo para que realmente a gente dê opinião. Opinião do funcionamento, opinião das Sim. dificuldades, contar para cada um, cara, o que você teve dificuldade? Como é que você resolveu? E aí a gente aprender junto. Porque Então a gente essa está troca nesse é muito processo. boa também. Às Porque a vezes gente o que não tem aconteceu tempo com para o fazer outro isso. às vezes o que aconteceu com o outro pode estar acontecendo com você e de Sim. repente você criar de experiência. Bom, estamos chegando no final. Mas antes de chegar no final, doutor Jorge por doutor Jorge. Fala aí. O me mostra o que você falaria pro Jorge lá de trás, agora, que você tá aqui? Que conselho você daria pro doutor Jorge primeiro? Depois eu vou falar do Jorge, pessoa física. Então, para o doutor Jorge, eu acho que é o conselho que eu dou diariamente para os alunos. Eu acho que eles estão ouvindo isso de mim, mas na verdade eu estou falando para mim, não para eles. A construção da sua vida profissional é um caminho longo e vão ter muitos obstáculos. Que nessa fase do estudo são provas, são notas ruins, são notas boas, são brigas com seus colegas de classe, são dificuldades de relacionamentos, às vezes, na sua casa, com namorado, marido, esposa, filhos, para você conseguir conectar o tempo de estudo. Mas ele é um caminho de aprendizado. Tudo que você passa ao longo disso é um caminho. E eu contaria isso para mim lá atrás. Falei, cara, tudo que você está passando hoje é um caminho. Então, assim, eu acordava 5 da manhã para pegar o ônibus 6h05, porque se eu perdesse 6h05, eu atrasava para pegar a van para vir de São Gonçalo para Niterói, de Niterói para Nova Iguaçu. Então, eu acordava, pegava o ônibus 6h05, o 515 da Rio Ita. Então, eu lembro disso claramente, que eu tinha que pegar ele 6h05, que o próximo era 6h15, para pegar a van e vir para Nova Iguaçu e voltar todos os dias. Então, eu já tinha no meu dia 1h40 e 2 horas de trânsito de perda de tempo em relação ao estudo. Mas aquilo ali era o processo, né? Então, as insatisfações, os cansaços eram um processo. Então, hoje, quando eu conto para os alunos que é um processo e eles só enxergam aquela prova, aquela nota, aquele desafio, eles não entendem que a nossa vida é um crescimento. E é difícil você contar isso para você, ou você ter alguém para contar isso para você, porque os nossos pais, boa parte das vezes, não querem contar isso pra gente na época, eu acho que eles querem, só que a gente não tem maturidade para ouvir aos 18, quando você tá indo pra É. faculdade, e quando você já tá no meio da faculdade pra frente, você já não quer mais ouvir nada, porque tem tanta coisa já que você não quer mais ouvir problema. Você Fala, fala: pai, "Deixa não esse me problema pra desanima, lá". não. É. Entendeu? E aí você vai ouvir isso já adulto, né? Que é quando ele fala assim: eu queria te contar lá com 18, mas você falou que também não queria ouvir, e agora. Então, acho que nossos pais querem falar isso, mas por prevenção não falam. Então, assim, os pais, se tiver seus filhos, assim, acho que eles precisam ouvir isso. E eu hoje, pro Jorge, eu contaria. Falei, cara, relaxa que isso é um processo. Mudaria algumas coisas? Não dá para mudar, mas óbvio. Conta ele, falei, cara, relaxa que isso é um processo de aprendizado. Você vai criar um caminho de aprendizado para você ser o que você vai ser ali na frente. Então, acho que seria isso que eu falaria para mim lá atrás. Ó, relaxa que é isso mesmo. Essa rotina é essa mesmo. Se prepara. E para mim foi bom, na verdade. Eu até brinco com os alunos, quando eles reclamam comigo, eu falei, gente, vocês podem reclamar com qualquer um. Eu saía, eu acordava às 5h15 da manhã, eu pegava o ônibus 6h05, lá de São Gonçalo, Hoje tem um descia em monte de regalia Niterói, eles. pegava uma van, vinha para Nova Iguaçu, estudava, não tinha internet, mandava SMS. É. Pô, tu tá reclamando que tá com um grupinho de WhatsApp, você grava e filma minha aula? Pô, É. aí então quando eles reclamam, eu falo, cara, eu tenho essa. Aí eles regalam o olho assim, porque enxergam o profissional médico ali em Uhum. cima, não enxergam a O pessoa. processo que passou por O ali. processo, né? Então, É. assim, são 16 anos de formato, 6 faculdades, são 22 anos nessa construção de vivência Sim. médica, né? E qual é a melhor versão do Jorge, pessoa física? Jorge, qual é a sua melhor versão? Versão marido, versão pai, É, versão o quê? Qual é a sua melhor versão, versão? cara, minha melhor versão é a família. É. Eu acho que, assim, eu aprendi a valorizar a família, porque quando você constrói a sua, você valoriza a família. Então, eu aprendi a enxergar melhor a minha mãe quando eu fui pai, É. porque eu Incrível, né? pude Como é que tudo ver. muda, né, Jorge? É porque quando você é filho,
você É, tá na explosão de viver. é. Você quer sair, a sua mãe não quer deixar, você quer fazer as coisas, sua mãe fala que não. Quando inverte e você tem que tomar conta de alguém, você fala: "Como é que ela deu conta?". E não tinha É, tinha Xuxa na televisão, Sérgio Malandro, é. com comercial, e não tinha mais esses programas que a gente tem hoje, né, mas a gente brincava na rua também, tinha uma vantagem. Como é que ela deu conta disso? Cara, quando nossos filhos ficam doentes, você passa a madrugada acordado e de manhã você tá sorrindo para o paciente, só que você virou a madrugada acordado, fala: "Cara, e ela saía de casa de boa". Uhum. Então, quando os meus filhos nasceram, meu pai já era falecido, mas minha mãe não, cara, aquilo me deu um amor maior pela minha mãe. E eu pude aprender que a família é aquilo que você faz quando você está vivo. Então, hoje, é isso a minha melhor versão, de viver para esse conjunto familiar. Então, a minha família é a minha melhor versão. A minha esposa, os meus 2 filhos, os meus sobrinhos, a minha irmã, que é isso uma versão de uma pessoa com qualidade. Então, hoje eu enxergo que trabalho pode ter me dado milhões de coisas, tem amigos que me dão milhões de coisas, mas, cara, a minha família ali, que eu aprendi a construir com todas as dificuldades que todo mundo tem, mas de realmente valorizá-las, porque, cara, na hora que aperta, para onde você olha? O lado de cá, a tua Uhum. família tá perto de você. Então, acho que para mim, hoje, a melhor versão é essa. Onde a gente quer ir correndo é pra casa pra falar: "Espera aí, deixa eu respirar só um instantinho", corre pra casa, né. É, porque é um desafio você conectar tudo É. com o tempo que tem, né? E fazer a família entender também que você, às vezes, Então, tá os um meus pouco filhos ausente, perguntam né. para mim assim: "Papai, quantos pacientes você atendeu hoje?" Eu falei: "Por quê?" "Você demorou a chegar". É, E quando eu chego mais cedo, é uma alegria que eles chegam mais cedo. E é difícil, eles só vão entender isso quando eles viverem a mesma coisa. sim. Então não tenho como explicar para eles, porque eu não sabia dos meus pais que não chegavam. Na verdade, hoje eles podem me E ligar de também vídeo. talvez não entenderia Não também, né. entenderia, Mesmo que beleza. falasse, não ia entender. E eu acho que eles também não que bom que eles não têm maturidade para entender a distância. Eles só querem mais perto pra brincar com eles. Uhum. Mas a gente passa por esse processo, Sim. né. Então, crescer na vida profissional, educar os seus filhos, pagar suas contas, é um É um desafio, desafio. é um triângulo muito difícil, né. Dar o não, dizer que não tá na hora, ou seja, aqueles nãos que a gente recebeu da nossa mãe, né: "Não vai comprar brinquedo não". "Não, você já tem". E que hoje em dia a gente não quer dizer não, né. "Ah, eu tô dizendo". Não, eu digo, mas o Mas dizer dói. não, então, dói um Claro, você quer pouquinho. dar? Pô, Você quer dar, mas você tem eu às vezes queria. você Na verdade, eu quero dar pra mim. é. Eu compro videogame pra mim, meu filho quer usar. Eu falei: "Pô, é meu, né?". Eu vou no cinema com a Manuela e aí eu quero o balde da pipoca, a Manuela: "Mãe, pelo amor de Deus, você é mais criança do que eu". Com É, certeza, eu quero esse balde, eu quero esse claro. boneco, é tudo pra mim. E dá pra ela. E dou pra ela fingindo que é dela e quando chega em casa eu tomo dela, tá. Por isso que é a nossa versão melhor família. A minha é essa, acho que a sua vai estar próxima. Ai, Deus, será? Não sei. Bom, pra mim, a sua melhor versão é a versão de amigo. Eh, Cara, eu queria muito que você estivesse aqui, porque o doutor Jorge é uma pessoa incrível como médico, mas o amigo é mais incrível ainda. Então, se hoje eu sou a empreendedora que sou, se eu tenho meu canal, foi porque você um dia olhou pra mim e disse: "Eu tô com você, com o que você decidir". Então eu queria muito que você estivesse aqui. Eu te agradeço muito, você pra mim é mais que um amigo, é um irmão. E eu tinha me prometido não chorar nesse canal hoje, porque eu falei: "Vai ser muito difícil pra mim entrevistar o Jorge", por toda a importância, não tem palavras aqui pra dizer tudo que você foi e é na minha vida. Então eu quero te agradecer, eu sou a contadora que sou hoje por causa de você, eu sou a profissional que sou hoje por causa de você. Então, muito mais do que um grande médico da minha mãe, você é o meu grande amigo. Obrigada, tá? Cara, você falou isso, eu lembrei do dia exatamente disso. A gente estava na tua casa, tinha uma estante, né, com seus computadores, eu sentado na sua cama. Eu falei: "Cara, o que que falta pra você mudar essa merda que você tá me dizendo agora aqui?". E você verbalizou o que faltava. Eu falei: "Então bora, começa". E é a mesma coisa. A verdade, ali eu estava falando não pra você, eu estava falando pra mim. Muitas das vezes a gente verbaliza para os outros que eles têm que mudar.
Mas, cara, porque você não tem coragem de mudar em você. Então, muitas mudanças que eu fiz na minha vida, eu verbalizei pra você e eu mudei. E mudei de verdade. Você me conhece muito e muito tempo, você sabe o quanto eu mudei de coisas na minha vida que pouca gente esperava. E aquele momento ali de troca da sua vida, eu estava falando pra mim também. Então eu te dei o apoio que eu não tinha pessoas pra me dar, mas você me deu sem saber, porque foi uma troca. Então, é um agradecimento mútuo, você faz chorar. Eu brinco que eu choro, eu sou meio chorão. O dia a dia faz a gente não ser. É. E aí você vem para um podcast pra estar chorando na frente da televisão com os outros. E depois seus alunos vão ver É. você chorando. Vai falar, pô lá, o professor tem coração. Ah, professor, tem O professor coração. que é pé tem coração também. Então é isso. Na verdade, a gente juntos, a gente briga bastante. Eu reclamo pra caramba com você. Pra caramba. Eu encho o teu saco, falo, pô, Vanessa, não pode errar isso. Eu briguei antes de começar com ela aqui. Por quê? Porque eu vou tentar sempre extrair de você aquilo que eu possa estar querendo do melhor. Ou seja, se tem que alguém que vai bater em você, deixa ser eu. Eu não quero que o outro bata em você primeiro. Então, o amigo é isso. Na minha concepção, é isso. Eu vou bater em você, mas eu vou bater no amor. Porque eu vou bater pra você crescer. Eu não vou bater pra te quebrar. Então, é o tapa de mãe que não dói. Mas assim, com você o tempo inteiro eu bato. E às vezes você sabe que eu bato sem pena. Uhum. Porque eu falo, cara, não aceito isso. Você tem que fazer diferente. Não sei o que você vai fazer. E aí você se vira, enlouquece e faz diferente como você tá fazendo até hoje. Então, cara, a chave do seu sucesso é continuar. Continuar fazendo o que você está fazendo hoje. Então, esse é o seu caminho. Manter confiando em você plenamente, manter sua certeza do que você sonha, do que você acredita. Tá dando certo, mas pode dar mais. Então, acho que é o único caminho que você tem para sua melhor versão é essa manutenção de crescimento. Então, parabéns. Obrigada, tá? Encerramos aqui o Med Conta, todo mundo chorando, mas tá tudo certo. Até o próximo Med Conta. Valeu.